Muito bem, moçada, vamos agora resolver as últimas questões do título Obrigação Tributária, para depois entrarmos no título Crédito Tributário, aquele título mais explorado de todos os títulos do CTN. Certo? Então vamos lá. Questão número 85. Vamos lá. Avalie o acerto das afirmações adiante e marque com verdadeiro as verdadeiras e com F as falsas. Em seguida, marque a opção correta. Vamos lá. Primeira afirmativa. O legislador não poderá autorizar a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de eclipsar a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, desde que observados pelo sujeito passivo as normas próprias do direito privado. Ora, minha gente, voltando para a minha imagem, nós comentamos rapidamente no final da aula passada, mas agora vamos dar uma atenção maior para a chamada norma anti-elisão, do artigo 116, parágrafo único do CTN. O artigo 116, parágrafo único, determina que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos jurídicos perfeitos, legais, mas segundo a subjetividade dessa autoridade fiscal, praticados com a intenção de dissimular, de eclipsar, de esconder um fato gerador. Mas com detalhe, o artigo 116, parágrafo único, no seu final, determina que tem que ser atendidos os dispositivos, as normas, os critérios a serem estabelecidos em lei ordinária. Lei ordinária é essa? Federal, naturalmente, porque está prevista na Constituição, mas ela não foi publicada ainda. De qualquer maneira, é uma possibilidade a norma anti-elisão da autoridade desconsiderar um ato jurídico praticado com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, de esconder, mas isso é muito subjetivo. Muito subjetivo. Vamos imaginar uma empresa que faça as vendas dela já com entrega nos seus clientes. O frete que ela cobrar vai fazer parte da base de cálculo do ICMS. Mesmo que seja dentro do município, o frete foi cobrado, então ele integra a base de cálculo do ICMS. Vamos imaginar um produto com alíquota de 25%, se ele cobrou R$1.000 pela mercadoria e 200 pelo frete, ele vai pagar 25% sobre 1.200. Mas vamos imaginar que esse cara crie uma empresa de transporte para fazer as entregas, que quase todas as entregas dele são dentro do município. Então, o que ele vai fazer? Ele vai emitir dois documentos, um sobre a mercadoria, no valor de R$1.000, e agora um sobre o serviço de transporte municipal, intramunicipal dentro do município, de R$200, sobre o qual incide ISS de 5%, no máximo 5%. Geralmente de 2%, mas no máximo 5%. Depende do município. Então, vejam só, ele está deixando de pagar 25% sobre R$200 e pagando apenas 5%. Imagine o que esse cara economizou no final de 1 ano, 2 anos. Agora, isto chama-se elisão fiscal, uma forma lícita, legal, de se reduzir a carga tributária. Neste caso, a autoridade pode chegar e dizer, olha, esse cara criou essa transportadora aí só para pagar menos imposto. Vamos desconsiderar os atos jurídicos praticados e vamos, então, cobrar o imposto que deixou de ser pago. Um absurdo, na verdade, a norma anti-elisão, mas nós vamos discutir aqui o seu mérito. Importante para a gente lembrar é que não é a autoridade judiciária, necessariamente, a autoridade administrativa, fiscal de rendas, auditor fiscal, fiscal de rendas, poderá desconsiderar esses atos lícitos praticados segundo o critério dele, altamente subjetivo, com a intenção de dissimular, eclipsar, como foi colocado na questão, a ocorrência de um fato gerador. Ok? Então, voltando lá para a nossa questão, na primeira afirmativa da questão 85,
determina que o legislador não poderá autorizar a desconsideração dos atos. Poderá sim, de acordo com o artigo 116, parágrafo único do CTN, norma anti-elisão. Aliás, é uma função do legislador estabelecer os critérios para que a autoridade possa desconsiderar atos jurídicos legais, perfeitos, mas praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. Na segunda afirmativa, o CTN foi alterado, entre outros pontos, para esclarecer que a imunidade das instituições de educação e assistência social só atinge aquelas sem fins lucrativos. Voltando para mim, por favor. De fato foi isso. O artigo 14 do CTN adaptou-se, ou melhor, sofreu uma modificação, adaptando o código à atual Constituição Federal. O código é de 1966, né? Então, ele foi adaptado, o seu artigo 14, para as atuais condições de imunidade da Constituição Federal e determina, portanto, que no artigo 14, que essas instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos terão imunidade desde que apliquem no país integralmente seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, né? Todas aquelas exigências, escritura em suas despesas e receitas em livros revestido de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão, cumpram as obrigações acessórias todas, isso tudo de acordo com o artigo 14, que foi adaptado e, portanto, está certa a segunda afirmativa. Legal? Vamos adiante. Terceira afirmativa. A antecipação de tutela é figura mais recentemente introduzida no direito processual pátrio, 1994. E o CTN lhe é anterior, 1966, não se achando expressamente prevista neste como uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Muito bem, voltando para mim, quais são as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário? Moderé cocopá, artigo 151 do Código Tributário Nacional. Moderé cocopá, moratória, depósito do montante integral, reclamações e recursos, concessão de medida liminar e mandado de segurança e agora, concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras ações judiciais. Olha aí, ó, a tutela antecipada como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito, lógico, foi uma adaptação, né, desde já de 2001 do Código Tributário Nacional, mas está incluída como hipótese de suspensão da exigibilidade. A última hipótese é o parcelamento. Então, o artigo 151, inciso 5º, traz a medida liminar e a tutela antecipada como concedidos em ações judiciais, quaisquer que sejam, como uma forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vamos entender como é que isso funciona. Vamos imaginar que um contribuinte ele está pleiteando uma restituição, um valor qualquer, R$2.000 de restituição, que ele considera ter sido pago indevidamente. Ele entra com um pedido de restituição e o juiz, uma ação judicial, e o juiz, achando que ele tem razão, portanto, o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, o juiz sente, e existe o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora da ação. O juiz, verificando o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, que é o perigo da demora da ação, ele vai e antecipa um direito que ele acha que o sujeito passivo vai ter lá na frente a hora que ele analisar o processo com detalhes. Então, ele antecipa e diz assim, olha, este contribuinte que teria que pagar um valor X neste mês atual, ele vai pagar X menos 2.000. Ou seja, este valor de 2.000
que eu acho que eu vou autorizar que seja restituído lá na frente, já vou antecipar esse direito dele. Tutela antecipada. E a Fazenda Pública não pode cobrar dele esses R$2.000, está com exigibilidade suspensa. Até que saia a decisão, é lógico. Se a decisão do processo for desfavorável ao contribuinte, aí a Fazenda Pública, não há mais a suspensão da exigibilidade, a Fazenda Pública pode cobrar aquele valor de R$2.000. Mas essa é a tutela antecipada. O juiz antecipa um direito, dá uma proteção antecipada àquele direito, porque ele acha que lá na frente ele vai decidir favoravelmente a restituição ao sujeito passivo. Ok? Então, assim como na medida liminar, que também depende do juiz considerar o fumus, bonus iuris e o periculum in mora, também na tutela antecipada ocorre isso. Ok? E ambas, em quaisquer ações judiciais, a medida liminar ou a tutela antecipada, suspendem sim a exigibilidade do crédito tributário e estão, portanto, no CTN como hipótese de suspensão, no artigo 151, inciso 5º, e o que faz dessa nossa última afirmativa falsa. Então vamos lá, Vitor, marcar? Como é que fica? A questão 85, verdadeiro, verdadeiro e falso, letra... É isso mesmo? Não, falso, verdadeiro e falso, perdão, letra D de dado. Marca lá, desculpa, falso, verdadeiro e falso, letra D de dado. Ok? E a última questãozinha. Vamos lá. 86. Assinale a opção incorreta, ou seja, errada, entre as relacionadas abaixo. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade tributária. Então vamos lá. Primeiro, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Voltando para mim, artigo 125 do CTN, que tem a perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário, mas o examinador colocou no enunciado. Ele colocou lá no enunciado, para não ter erro. Então, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. Inciso primeiro, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais, está correto. Se são 3 solidários numa dívida tributária, um deles paga uma parte, os outros vão continuar a ter que pagar o restante solidariamente, inclusive com o que pagou uma parte. Agora, se um deles paga tudo, maravilha, todo mundo liberado. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais, então está correto, afirmativo, nós estamos procurando a incorreta. Vamos lá, opção B. A isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso a solidariedade contra os demais, pelo saldo. É exatamente isso. Exatamente isso. Voltando à imagem para mim, se 2 indivíduos são coproprietários de um imóvel, um ganha uma isenção por ser funcionário público, municipal, o outro vai ter que pagar a metade, o saldo. Salvo disposição de lei em contrário. A lei pode expor de modo diferente, mas se não o fizer, prevalece essa regra que está aí. Como salvo disposição de lei em contrário está no enunciado, a resposta está correta. Vamos lá, a afirmativa está correta. A resposta nós temos que buscar a errada. Vamos para a letra C. A interrupção da prescrição em favor de um dos obrigados favorece aos demais. Voltando para mim, é o que está no artigo 125, inciso 3º, que diz mais ainda. A interrupção da prescrição contra um dos obrigados prejudica todos os demais, e a favor de um dos obrigados favorece todos os demais. Então, se houve uma interrupção da prescrição, por exemplo, do direito de pleitear uma restituição, basta ter interrompido contra um deles e favorecido todos os demais que terão mais tempo para pleitear a restituição. Ao contrário também, se houve uma interrupção da prescrição contra, prejudica os demais, de acordo com o artigo 125, inciso 3º do CTN. Vamos adiante? Letra E. Ao demandado, assiste o direito de apontar o devedor originário para solver o débito e assim exonerar-se. Ora, minha gente, voltando para mim, para nós finalizarmos,
a solidariedade em direito tributário nunca, guardem isso, nunca comporta benefício de ordem. Nunca. E isso que está na letra E é o benefício de ordem. É o fato de um dos devedores poder exigir que seja cobrado primeiro de outro. Nunca. Nem lá no artigo 134 do CTN, porque lá a solidariedade só surge na impossibilidade de cobrança da obrigação principal por parte do contribuinte. Mas uma vez tenha surgido a solidariedade, não há benefício de ordem nunca. Não há exceção para isso. A solidariedade, de acordo com o artigo 124, parágrafo único do CTN, nunca admite benefício de ordem. Portanto, essa afirmativa está errada. Vamos lá, Vilton, marcar a última. Letra E. Está lá, ó. Ao demandado assiste o direito de apontar o devedor originário para solver o débito e assim exonerar-se, está errado. Muito bem. Voltando para mim, para nós terminamos as questões sobre obrigação tributária e na próxima aula vamos começar o importantíssimo título crédito tributário. Até lá.